Olá, tô fazendo esse vídeo aqui para conversar mais um pouquinho com vocês. Nessa quarentena sem fim, já quase 90 dias, acho, ou mais. A gente perde um pouquinho a noção do tempo e espero que estejam todos bem, suas famílias, as pessoas que vocês amam, todos com saúde e que possamos voltar o quanto antes a nos encontrar na escola, aí na rua. Na rua já encontro alguns de vocês e que é maravilhoso para mim. Às vezes nas praças, andando, a gente vai se encontrando, o que é ótimo. Infelizmente a gente não pode nos abraçar, mas em breve conseguiremos. Com relação à matéria que eu estou passando para vocês, já faz alguns dias, né? Primeiro eu passei uma reportagem do El País, que é um assunto que está muito aí, né, que a gente está discutindo bastante, com relação às manifestações que estão havendo. E pedi algumas questões para vocês. As primeiras questões foi que eu pedi para vocês lerem a reportagem, para me dizerem uma questão bem simples, que é só da gente olhar, assim, né? A gente vê, a gente olha, a gente nem precisa ter lido a reportagem inteira, a gente vai ver o quê? O título, lá em cima, e o subtítulo, um pouquinho abaixo, e lá embaixo vai ter o nome do repórter que fez essa reportagem. Então, a primeira lá que eu te perguntei para vocês era o título, subtítulo. E embaixo ali, com o nome do autor, vai ter a data que foi feita a reportagem e abaixo vai ter todo o artigo do que eles estão falando, o que está acontecendo. E a gente já sabe que a reportagem diz respeito à questão de racismo, as manifestações que estão havendo. Gente, essa questão é uma questão muito curiosa. Para não usar um adjetivo muito pior, que é... Gente, racismo mata. Mata, fere, machuca, acaba com vidas. Isso eu nem tô falando para vocês de um momento da atualidade nosso aqui, isso daí, ó, faz muito tempo. E daí eu fico pensando assim, né? Nós que moramos na periferia, estudamos, trabalhamos na periferia aqui na nossa região, como eu já disse para vocês, somos todos vizinhos. O quanto a gente sofre com isso, né? Quanto a gente, no dia a dia, o quanto os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, desde quando vem isso, gente? Como que isso chega pra gente? Nos nossos trabalhos, a gente sabe que muitos de nós têm que pegar conduções de transporte público durante horas para chegar no centro da nossa cidade de São Paulo, uma cidade enorme que é para trabalhar nos centros. Aqui para nós na periferia, que somos os pobres, os pretos, os marginalizados, porque ficamos à margem, né? Geograficamente falando, os marginalizados ficam à margem. O que é que vem pra gente, sabendo que nós movemos o Estado, economicamente, financeiramente, né? É a gente que move tudo isso daqui, o que é que nos chega? Chega lá, daí a gente retoma lá, né, na nossa primeira questão, será que nós somos privilegiados? O que é que nos chega? Chega uma saúde boa, de qualidade, o transporte é bom, é de qualidade, os nossos alimentos, a nossa moradia. E a gente discutiu bastante isso daí no começo aí das nossas aulas online. E vamos discutir, nossa, a gente ainda vai falar muito disso, porque vocês sabem que eu sou muito, muito, muito chata. E daí, voltando à questão técnica, né? Lá na reportagem que a gente viu que existe o quê? Um veículo, né? Era um jornal veiculado
via internet, o El País, a gente sabe que tem um repórter que está falando sobre essas questões. Há uma causa, há uma denúncia, né? A denúncia do racismo e as manifestações que estão tendo em relação a isso. Algumas vezes, quer dizer, muitas vezes, não, sempre, se for uma reportagem boa, se for uma reportagem que tem sentido, né, vai ter sempre um especialista para falar nessa reportagem. E nessa daí que eu passei para vocês, há especialistas fantásticos. Então, título, subtítulo, perguntei o que aconteceu, quando aconteceu e quem está envolvido na ação. Então, o que aconteceu? Aconteceu que a gente não aguenta mais toda essa situação, toda essa desigualdade social. A gente sabe que preto e pobre é alvo, né, do Estado. A gente sabe que eles têm que mostrar serviço. E nesse mostrar serviço, eles criam um alvo. E qual que é o alvo fácil, né? Somos nós. Quem fala, quem pensa, quem reflete, que é o que eu peço para vocês o tempo todo, para a gente não ser enganado. Pessoal, reflitam sempre. E a minha proposta que eu tenho para vocês, para a atividade dessa semana, quero muito que vocês façam uma reportagem para mim. Me procurem, me perguntem, porque eu acho que essa é a nossa função aqui, né? Tirar dúvidas, trazer questões para vocês, a gente discutir. Se vocês têm alguma crítica, coloquem também, por favor, são sempre muito bem-vindas. Eu tenho algumas sugestões aqui para vocês. Gostaria que nessa reportagem, eu acho que no celular, pelo menos no meu tem. Meu celular, que não é o celular que eu estou gravando esse vídeo, que esse celular que eu estou gravando o vídeo é de um amigo que está me ajudando a fazer a videoaula. O meu celular, acho que vocês já devem ter visto, ele não tem a gravação muito boa de vídeo, só que eu sei que ele tem a questão do áudio. Então dá para gravar áudio, dá para colocar lá no Google Classroom, que é onde a gente vê as atividades. Então, assim, para vocês, se não tiver a possibilidade de gravar um áudio, me manda em texto mesmo, tá? Não tem problema. Então, assim, vocês gravarem um áudio, tipo de reportagem. Pode ser um diálogo com quem? Com seu pai, mãe, seu responsável, irmão, tio, tia, primo. Não saindo na rua, né? Porque a gente tá numa pandemia, infelizmente. Mas assim, gente, tem alguma coisa que vocês queiram denunciar? O que é que tá acontecendo? Tem uma sugestão aqui. Racismo. Como é que é o racismo na região que a gente mora? Vocês têm alguma ideia? Já sofreram? Algum parente já sofreu? Como que é isso? Vocês conseguem visualizar? Se não, tudo bem, ok. Tem a questão da violência, não que o racismo não seja uma violência, mas tem uma relação de violência com mulheres, com crianças, animais. Tem a questão da violência. Violência contra LGBTQI+, que a gente sabe que existe muito. Gostaria de escutar vocês quanto a isso. Pode ser um diálogo. Como que é o descaso que chega? Não sei, vamos conversando, né? Porque a gente sabe que tem N problemas e que a gente não pode esperar que venha algo de fora, de um governo. Se a gente não falar, se a gente não se expressar, ninguém nunca vai saber o que é que está acontecendo. Combinado? E lembrando que eu havia postado na aula de língua inglesa um vídeo, uma entrevista do canal Channel 4 com a Angela Davis e que também está envolvido nessa questão de racismo. Eu acho que dá pra gente ter mais ou menos uma ideia, né, de como que é. Eu sei que em inglês a gente não entende, a gente não tem contato com a língua inglesa. Eu coloquei mais pra gente ter uma experiência disso e eu acho que valeu muito a pena, assim, porque realmente é uma experiência completamente nova. Eu acho que é isso, gente. Aguardo seus áudios, suas mensagens, suas críticas
Eu quero muito que vocês se cuidem. Quero muito que vocês continuem respondendo maravilhosamente bem as questões que eu estou colocando. Critiquem também. A gente está passando por um momento muito difícil, que a pandemia veio agravar algo que já estava há muito tempo, que é a questão que eu estou colocando para vocês, a questão da violência, do racismo, dessas mortes que a gente vê a cada dia. E é isso, vamos nos expressar, vamos falar, vamos gritar, vamos berrar, que é esse o nosso papel, pelo menos numa sociedade, né? Nós vivemos num mundo sozinho, tem vários elementos que nos pegam e nós transformamos e que nos transformam também. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada e até breve.